Estamos começando mais um programa onde o nosso tema será Sede Perfeitos, uma passagem de Jesus maravilhosa, onde nós teremos avisos, teremos perguntas interessantes sobre o tema, teremos música e teremos também a fluidificação das nossas águas no final do programa, junto com a prece. Convidamos você que está nos assistindo para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que possamos, Senhor, buscar essa perfeição através da nossa reforma íntima, através das orações contigo. Queremos, Senhor, te rogar por todos que nos assistem nesse instante, que o teu amor possa nos envolver hoje e sempre, que assim seja. Quando Jesus nos dá essa ordem, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, ele sabia o que falava, ele sabia que nós poderíamos cumpri-la. É óbvio que nós não vamos adquirir a perfeição da noite para o dia, mas nós precisamos lutar para conseguirmos vencer a nós mesmos. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos, porque não adianta a gente saber tanto e não colocar em prática. Exercer essa perfeição é trabalhar em nós, no dia a dia, a nossa autotransformação, é buscar, de alguma maneira, aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. Não só ficarmos atentos a esta ordem, lá na igreja, lá no templo religioso, onde nós ouvimos a lição de Jesus, mas é colocar em prática nos pequenos detalhes. Quando você vai abrir uma porta, quando você vai cumprimentar alguém, quando você vai olhar no olho de uma pessoa, quando você está no trânsito, não é? A sua postura, enfim, em qualquer lugar, você vai exercer essa ordem que Jesus nos deu. E é fundamental o conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, como Sócrates já falava, conheça-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, fica mais fácil para você fazer essa mudança tão necessária. Nós estamos convidando você para participar conosco desse programa e que possamos fazer uma reflexão importante em torno desta ordem que Jesus nos dá, nos dizendo que nós podemos encontrar a perfeição, executando o que ele disse, sede perfeitos. Então, nós teremos perguntas sobre o assunto, que eu não vou responder agora, mas que vai, com certeza, durante o programa, fluir e a gente vai conseguir, vamos assim dizer, fazer essa reflexão para colocarmos em prática e na vivência aquilo que Jesus nos ensina. Tivemos algumas perguntas muito interessantes que foram realizadas por Giuliane e por Júlia e nós estamos aqui para responder essas perguntas. Vamos à primeira pergunta. Doutor Márcio, praticar a caridade e nós acharmos que somos melhores do que os outros por causa disso, é um erro? Danilton, com certeza. O Evangelho nos fala uma frase muito bonita que diz assim: mais vale pouca virtude com muita humildade do que muita virtude com pouca humildade. Ou seja, não adianta nada nós fazermos as coisas para ajudar os outros e nos envaidecermos, acharmos que nós somos melhores que os outros. Em que nós somos melhores? O fato de estarmos ajudando alguém não passa de simples obrigação, como nos diz Chico Xavier. Portanto, cuidado, porque muitas pessoas, quando começam a ajudar os outros, se envaidecem e acham que são melhores do que os outros. Isso é triste, é melhor não fazer nada do que fazer e se sentir melhor e às vezes se torna uma pessoa arrogante, prepotente, vaidosa e que até humilha os demais. Não podemos ter essa atitude e o Evangelho nos convida a sermos simples e entendermos que nós estamos fazendo apenas a nossa tarefa, cumprindo apenas com o nosso dever. Márcio, deixa um recado para as pessoas indiferentes, nem ruins nem más, mas que ainda não despertaram para a prática da caridade.
Kaique, o Evangelho nos fala que as pessoas que são mornas, essas pessoas que são indiferentes, são as que mais vão sofrer, porque elas não assumem nem o papel de mal nem de bom. E aí permanece em cima do muro, acendendo ora uma vela para Deus, ora uma vela para o diabo, como diz o outro. O que acontece com essas pessoas? Elas se tornam indiferentes, elas se tornam neutras em todos os papéis. E é por causa dessas pessoas que o mundo está como está. Por causa dos indiferentes, que não estão nem aí com os outros. Nem fazem o bem e nem fazem o mal. Nós temos que sair dessa postura. O Evangelho, no Apocalipse de João, João fala: oxalá que tu fosses quente ou frio, como tu és morno, vomitar-te-ei. Então João deixa claro essa postura do morno, essa postura daquele que não está preocupado com o todo e que nem age para o bem, nem age para o mal. Essa indiferença é muito triste. Essa indiferença leva o indivíduo a uma apatia, leva esse indivíduo a uma verdadeira morte. Por isso que Jesus disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Cuidado com essa postura de indiferente. Não sei se você já viu aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Então tem pessoas que não estão nem aí com nada. Esses, lamentavelmente, é que deixam o nosso mundo como estão. Não são os maus que prejudicam tanto a terra, e nem os bons que não conseguem ajudar. São os indiferentes que somam multidões de indiferentes. Temos que sair dessa postura de indiferença. Temos que agir em função do bem, porque se nós ficarmos nessa posição neutra, nós estamos fazendo o mal, porque a ausência do bem já é o mal. Não precisa nem a gente fazer o mal, já é o mal. Então pense nisso. Márcio, como ser perfeita numa sociedade cheia de vícios e defeitos? Cristiane, se vivêssemos no mundo perfeito e nós buscarmos a perfeição, seria fácil. Aí é que está o grande desafio, no mundo imperfeito, buscarmos a perfeição. Porque a perfeição, ela não depende do meio externo, ela depende do meio interno. Não adianta nos colocar no céu, se o céu não estiver dentro de nós. Então é importante que a gente pense nisso. Nós não podemos dar importância ao que está fora, nós temos que trabalhar o que está dentro. E essa perfeição que Jesus nos convida, ela depende só de nós. Ela não depende do mundo externo em que nós vivemos. Porque, independente do mundo, nós temos que trabalhar a nossa perfeição. As imperfeições externas, na verdade, elas são estímulos para que a gente trabalhe a nossa perfeição interna. Interessante. Quando você pega um diamante, você tem que atritá-lo para que ele se lapide. Então, esse atrito, ele gera desconforto e dá a impressão de ser imperfeição, mas, na verdade, é a lapidação. Então, nós temos que olhar por esse ângulo e, com certeza, o mundo vai ficar diferente. Márcio, é possível ser caridoso mesmo tendo o mínimo para sobreviver? Dalva, é possível sim. Sabe por quê? Porque Jesus nos fala sobre o óbolo da viúva, não sei se você já viu falar, o óbolo da viúva, a esmola que a viúva deu. Jesus estava no templo acompanhando as doações das pessoas para a igreja e de repente aparece ali uma viúva pobre e colocou ali, doando para a igreja, uma moedinha. E Jesus fez uma referência junto aos discípulos dizendo: aquela pobre mulher deu mais do que todas as pessoas. Aí eles disseram: mas mestre, ela deu tão pouco, deu apenas uma moedinha. De que vale isso? Ele diz: mas ela deu tudo o que ela tinha. Então, é proporcional ao que você tem. Não adianta você ganhar na Mega Sena e dar grandes fortunas para o Cristo, sendo que, na verdade, você não vai dar nem o juro da sua fortuna, você vai dar uma migalha daquilo que representa. Então, ela deu o que lhe faria falta, ela deu do pouco que ela tem. Então, é proporcional.
Quando Jesus fala sobre essa questão, ele é muito claro, né? Nós vamos ser cobrados por aquilo que temos na nossa capacidade de dar. Então não se preocupe com quantidade. Agora o importante é que a gente dê. O nosso papel é colaborar com os outros. Eu vou contar uma história para vocês nesse programa ainda muito interessante, vocês vão gostar, sobre esse assunto, ok? Se a pessoa poderia ajudar o outro mesmo tendo pouco, o mínimo que ela tenha, né? E eu lembrei dessa história que foi muito interessante. Nós íamos ter um evento aqui em Cuiabá, um encontro fraterno, não era uma Concafras, aonde nós íamos reunir mais de 2.000 pessoas. E eu saí pedindo, né, para os empresários, para todas as pessoas que pudessem nos auxiliar, porque o nosso encontro é um encontro para pobre, né? É um encontro onde as pessoas dormem no local, não é um encontro de pessoas ricas, são pessoas pobres que se reúnem para estudar e praticar o Evangelho de Jesus. Então eu fui a uma granja na estrada do Santo Antônio, que tinha mais de 6 ou 10 mil galinhas, se eu não me engano, 10 mil galinhas, é isso mesmo. Eu cheguei, a granja era gigantesca, enorme, eu vi colhedeira, vi trator, vi ali uma Hilux, uma caminhonete de luxo e tal, e perguntei para o rapaz que trabalhava que eu queria conversar com o dono. Ele diz, ele está ali, o senhor deu sorte, pegou ele aqui. Aí eu fui falar com ele, falei, escuta, eu estou aqui para pedir para o senhor, para o nosso evento, expliquei que iria ter esse grande evento, se ele poderia nos ajudar. Ele falou, o que o senhor quer? Eu falei, eu preciso que o senhor nos ajude, pode ser com galinha. O senhor que tem galinha aqui, a gente vai precisar, né? São 4 dias de evento. Ele falou, mas e quantas galinhas você vai precisar? Eu falei, não, a gente precisaria de umas 1.000 galinhas, né? Ele falou, o quê? Eu falei, não, porque é muita gente, você não está entendendo. 4 dias, 2.000 pessoas comendo. E ele riu, falou, cara, não tem condição, eu não posso te ajudar. Aí eu falei, mas quantas galinhas o senhor pode? Eles, nenhuma. Eu disse, o quê? Eles, nenhuma. Aí eu falei, mas então o senhor pode doar ovos, pelo menos? Né? Eu sei que aqui elas botam, né, e tem muitos ovos. Aí ele falou assim, não, o ovo eu não posso doar porque os ovos estão tudo vendidos para o supermercado. Eu falei, mas escuta, e aqueles ovos que quebra, que a gente sabe que a galinha bota e que sai rodando e que fica trincado? O ovo trincado, o senhor não pode dar trincado? Ele falou, não, porque esse eu vendo para padaria. Aí eu falei, escuta, mas o senhor não pode dar nem o ovo? Ele diz, nem o ovo. Sabe por quê? Porque você está vendo aquela caminhonete ali? Parcelado, estou devendo. Está vendo aquele trator? Também estou devendo. Está vendo aquela colhedeira? Está parcelado, entendeu? Aqui eu devo, meu filho, e começou a falar das dívidas dele. Eu falei, nossa, moço, eu estou com tanta dó do senhor que se eu tivesse um dinheiro eu dava, porque eu nunca vi um homem tão pobre igual o senhor e tão desgraçado, porque o senhor deve tanto, o senhor é uma pessoa muito triste, né? Eu nunca vi ninguém tão pobre quanto o senhor. Olha que interessante. Aí vai eu fazer uma campanha no bairro Jardim Vitória, né, pedindo de porta em porta. Quando eu vi uma casinha totalmente pobre, assim, coberto com lona e um velhinho na porta, eu nem passei para pedir. Falei, gente, aquele ali é tão pobre que eu não vou nem pedir. Mas ele me cercou, falou, o que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é uma campanha, né, de fraternidade para ajudar as pessoas pobres e tal, mas o senhor fica tranquilo, não precisa preocupar com isso não, porque a gente está pedindo para as pessoas carentes. Ele olhou para mim e falou, não, mas eu quero ajudar. Eu posso ajudar? Eu falei, não, lógico. Aí ele vai comigo em frente a um mercado que tinha e pediu um pacote de arroz Tio João tipo 1, de primeira qualidade, entendeu? Aí ele me deu o pacote de arroz e eu olhei para ele e falei, meu Deus. Eu falei, o senhor sabia que eu considero o senhor um dos homens mais ricos dessa cidade? Porque eu, do jeito que sou miserável, se alguém viesse pedir na minha porta, eu acho que eu daria um pacote de sal, uma coisa mais barata. O senhor pegou o melhor para doar. Né? Então eu achei muito interessante essa comparação, porque o homem tão rico não tinha absolutamente nada. O outro tão pobrezinho deu um pacote de arroz que ele ia ter que pagar com o salarinho dele de aposentadoria. Então você veja, gente, que às vezes você é pobre, mas é rico espiritualmente. O outro é pobre porque tem tanto dinheiro, mas é miserável, extremamente miserável. Então essa história me marcou muito, as duas, né? Um do pobre que me doou tanto, e ele me deixou corado de vergonha, sabia? Porque eu me senti mais pobre do que ele. Porque ele doou muito mais do que eu doaria se fosse na minha porta, me entende? E aquele da granja eu só fiquei triste,
porque eu fiquei pensando assim, gente, dá uma peste essas galinhas, morre tudo, não sobra uma galinha viva. Mas eu nem rezei para morrer nenhuma galinha, porque se morre ele ia atrás de mim, né? Graças a Deus fizemos o evento e deu tudo certo. Então é isso, né, gente? Vamos pensar nisso. Bom, nos avisos, uma das coisas que nós queremos lembrar é que nós temos o Lar de Eurípides, que atende pessoas com depressão, ideia de suicídio e que não cobra absolutamente nada, gente. Então, o número do telefone vai estar aí para você anotar, se você tiver algum interesse. Você que vive momentos difíceis, crise conjugal, síndrome do pânico, depressão com ideia de suicídio, vivendo momentos muito difíceis, você pode participar do Lar de Eurípides. Você é internado gratuitamente, não paga absolutamente nada e com certeza você vai melhorar muito. Eu não conheço nenhum trabalho gratuito com essa qualidade que tem o Lar de Eurípides, onde nós internamos pessoas independente da religião, seja ela ateu, católico, evangélico, você que está vivendo essa angústia, procure o Lar de Eurípides. É maravilhoso o trabalho realizado ali. Além desse aviso, nós realizamos viagens para o interior, onde nós visitamos diversas pessoas, casas espíritas. Se você tiver algum interesse de receber a nossa visita, ligue nesse telefone para que a gente possa implantar trabalhos como a campanha Alta de Souza, posto de assistência ou outros trabalhos no sentido de levar o Evangelho de Jesus. Tá certo? Então esses são os avisos que nós temos para hoje, tá bom? Eu sempre tentei ir sozinha no hospital. De lá que eu ligava, vamos lá pro Vantuil de Freitas, que a gente vai receber todo o amparo que você precisa. E eu sempre negando. Todo mundo que estava ao meu lado estava com uma intenção de me atacar, de me matar. Vinha o tremor já era incontrolável. E começou de uns 20 anos pra cá. Eu tô sendo uma pessoa inútil, não produzo nada. O meu marido já está saturado. Eu estou saturada de mim mesma. Como a minha irmã, ela sempre vem bater na mesma tecla. Minha irmã, para de sofrer, vamos aonde tem ajuda. A minha religião, que é a católica, não porque eu sou católica que eu não venho no centro espírita. Eu recomendo a todos que, se não fosse esta casa e esse socorro que eu sempre eu recebi desta casa, eu já estaria partido para outras dimensões há muito tempo. Isso é real, é o que está acontecendo com as famílias. Digo isso de coração, que venham todos, procurem, que aqui vocês vão achar sim a paz que todo mundo procura. Temos também, de aviso, a cirurgia espiritual à distância. Você que tem algum problema de saúde, que você não consegue resolver dentro da medicina
convencional, a espiritualidade pode atuar muito além daquilo que a gente imagina. É totalmente gratuito, você entra no nosso Face e lá vai ter o link sobre cirurgia espiritual e você faz ali a sua inscrição através do nosso Facebook, tá certo? É só você entrar que ali você vai ter condição de marcar e recebe as orientações de como você tem que se comportar e se preparar para essa cirurgia espiritual que pode acontecer na sua casa, na sua cidade, onde você está. Olha, os resultados são espetaculares, gente. As notícias que nós temos é que os espíritos vão à sua casa e fazem a cirurgia. Interessante, eles sentem, passa resultado para nós. E você que fez uma cirurgia e sentiu o resultado e quiser, manda esse feedback para nós. Ligue, conte a sua história, né? Que isso é importante para fortalecer a fé daqueles que estão em casa, ok? Bom, vamos falar sobre alcoolismo, né? Afinal de contas, alcoolismo é doença ou não? Sim, o alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Então, o indivíduo que bebe não é porque ele não tem vergonha na cara. Às vezes a pessoa fala, bebe de sem vergonha. Não é nada disso. A pessoa que tem a doença, ela não é uma pessoa que está bebendo porque é sem vergonha. Ela, na verdade, tem uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Então, hoje, um dos nossos papéis é nós buscarmos conciliar o assunto dentro de uma visão científica, filosófica e religiosa. Principalmente, aqui nós vamos abordar dentro de um campo médico, também dentro de um campo religioso e espiritual, fazendo a conexão com a espiritualidade do assunto. Por isso que é interessante que nós vamos ver os dois lados da moeda, tanto o aspecto espiritual quanto material do alcoolismo. Bom, em se tratando de doença, o que é importante é que a gente aprenda a fazer diagnóstico. Mesmo não sendo médico, você que está na sua casa é capaz de fazer o diagnóstico de alcoolismo, de doença. Porque existem as pessoas que bebem e não são alcoólatras. E existem aquelas que bebem e são alcoólatras. Como que nós vamos distinguir uma coisa da outra? Então hoje nós vamos aprender, eu quero que você aprenda junto comigo a fazermos o diagnóstico de alcoolismo, tá certo? Quando que uma pessoa pode ser categorizada como alcoólatra, ou seja, portadora da doença alcoolismo. Observa só, gente. Vamos citar um exemplo. O adolescente, né? Porque normalmente o álcool começa na fase da adolescência. Muitas vezes até mais jovem, mas vamos começar com a adolescência. Ele vai à sua primeira festinha, por exemplo, aos 13 anos de idade, vamos pegar assim. Chegando lá, ele vai por quê que ele vai à festa? O jovem normalmente vai à festa porque ele quer encontrar uma namorada legal, ele quer encontrar um namorado, né? Ou assim por diante. Ele quer conhecer gente nova, criar novas amizades, então isso que leva ele a se interessar por uma festa, certo? E aí ele chega lá na festa, com todo mundo, conversando com os amigos, e aí o garçom vem e traz lá uma bebida. Exemplo, um ponche, que seria uma bebida que tem frutas, etc., e tem álcool nela também. Quando ele toma aquela bebida, todo mundo toma, acha normal e continua conversando. Mas o indivíduo que tem a doença, ele sente um prazer diferente, algo muito forte. Ele sente algo diferente que realmente chama a atenção dele. E ele sente um prazer gigante por aquele primeiro gole que ele tomou daquela bebida. Então, a partir daquele momento, ele começa a conversar com os amigos, mas ele não tira o olho do garçom. Então, o garçom passa a ser o seu alvo principal. Ele não olha mais para as meninas ou para os meninos, ele olha para o garçom. E aí, ele toma o segundo gole e assim por diante. Às vezes até culminando com o seu primeiro porre, o seu primeiro pileque. Ele toma todas. Então vai para casa, aí às vezes a família, nossa, que gracinha, tá virando homem, tomou um porre. Tá virando homem, né? Você vai ver o que é o homem, tá virando um doente. Na verdade, ele já nasce. Então, o alcoolismo é uma doença que você já nasce com ela, tá certo? Então,
Ele chega em casa, tem todos aqueles cuidados, aí as pessoas vão lá, aí ele tem aquela sensação pós-bebedeira que a gente conhece e tal. Aí o tempo vai passando e aí ele começa a se interessar pelas festas, mas ele não pergunta assim, quem é que vai estar na festa? Vai ter menina bonita? Ou se é menina, vai ter rapaz interessante? Não. Ele pergunta o seguinte, vai ter bebida na festa? Aí vai. Então o alvo dele chama bebida. Olha que interessante. O foco dele é a bebida. Então ele começa a ir de festa em festa. Até que então ele começa a perceber o seguinte, mas por que eu tenho que beber só nas festas? Eu posso beber todo final de semana. Então eu saio, passo num barzinho e tomo ali a minha cervejinha, né, e tal. E ele começa a beber nos finais de semana, né? E aí ele vai aumentando a frequência. Aí, final de semana, para ele já não está bom. Ele fica com muita vontade. Aí ele começa a beber também na quarta, depois na quinta, na sexta. Aí ele começa a beber todos os dias. E muitas vezes ele começa a comprar bebida e colocar escondido, tá certo? Esconde a bebida para que ninguém possa ver e ele começa a tomar diariamente. Este é o alcoólatra. O indivíduo que não é alcoólatra vai a uma festa, toma um copinho de cerveja, tal, acabou e não tem nada disso. Ele não tem como alvo principal o álcool. O alcoólatra pensa no álcool o tempo todo, tá certo? Como o sexólatra pensa no sexo o tempo todo. Como o indivíduo guloso que só pensa em comida o tempo todo. Ele está tomando café da manhã pensando o que vai almoçar. Almoça perguntando o que vai ter na janta. Tá certo? Então, ele tem um desequilíbrio no campo alimentar. E, no caso do álcool, ele tem um desequilíbrio no campo do álcool. Este é o alcoólatra. É aquele que não consegue conter além do primeiro gole, além do primeiro copo. Ele tem que beber todas, como diz o outro. Tá certo? Então, se você tem alguém ou conhece alguém, ou você é assim, você pode fazer o seu próprio diagnóstico. Eu sou alcoólatra. E o que eu preciso fazer para me controlar essa doença, para me libertar dessa doença? É quando você toma o antietanol e toma o álcool, você sente uma aversão, porque o álcool te faz tão mal, tá certo? Que você acaba sentindo uma situação de muito mal-estar. O indivíduo tem uma hipotensão, tem náusea, tem vômito, tem dor abdominal, enfim, ele vê a morte de perto. Tanto que no hospital que nós dávamos o antietanol, eu estava do lado com o material, porque se caso houvesse algum problema, eu estaria ali para socorrê-lo. E óbvio, você não pode dar esse remédio para qualquer um. Ele tem que ser acompanhado por um médico, tem que ver se ele tem algum problema cardíaco, porque ele pode fazer uma parada, né? A medicação é uma medicação pesada e que exige cuidados médicos mesmo, não dá para você ir dando para qualquer um sem saber o que o paciente tem, tá certo? Mas é uma das soluções. Porém, não existe outros medicamentos, existe similar, mas não existe, além desses, algo que possa modificar, que possa tratar de fato, né? Então, na verdade, o alcoolismo é quase uma doença considerada incurável. Aliás, pela Organização Mundial de Saúde, ela é considerada incurável, porque o indivíduo que nasce alcoólatra, normalmente morre alcoólatra. Nós vamos ver algum depoimento, teremos hoje um depoimento aqui do Geraldo, né? Que já vivenciou o alcoolismo e que traz um relato para nós sobre essa questão do alcoolismo. Mas, então, o importante é nós falarmos, mas então qual o tratamento, Márcio? Além desse antietanol que tem que ser dado com ordem médica e etc. Qual é o tratamento? Olha, um dos grandes tratamentos para alcoolismo chama AAA. O que é isso? Que remédio é esse? Associação de Alcoólatras Anônimos. É o órgão mais competente do mundo para tratamento de alcoolismo. Não conheço nada igual. Eu fiz um curso em São Paulo, na década de 90, no Instituto Fraternal de Laborterapia, onde existia um trabalho com alcoolismo. E neste curso que eu fiz em São Paulo, no final de semana, nós ficamos sexta, sábado e domingo estudando alcoolismo com alguns professores da USP, um trabalho maravilhoso. E lá eu aprendi que o AA é o órgão mais competente do mundo para tratar de alcoolismo. Portanto, em Cuiabá tem o AA,
né? Nós vamos ver se você entrando na internet, você coloca AAA de Cuiabá, vai aparecer o telefone, você liga e você entra em contato para você poder começar esse tratamento, né, na área de alcoolismo. Além desse tratamento, nós vamos perceber que o grande segredo na questão do álcool ou de qualquer outro vício é nós buscarmos fugir dele, fugir da tentação. Por isso que Jesus, ele nos diz no Pai Nosso, não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Jesus sabia que cada um de nós temos as nossas tentações, tá certo? O alcoólatra é com o álcool, o indivíduo obeso é em relação à alimentação, por exemplo. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção e que é muito importante é a não discriminação do alcoólatra, porque muitas vezes a gente destrata ou trata o alcoólatra como se ele fosse uma pessoa desprezível. Então você chama de pé fofo, Zé Pinguinha, entendeu? E isso é muito triste, porque na verdade, no que nós somos melhores que o alcoólatra? Fala para mim, no que você acha que você é melhor que um alcoólatra? Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos vícios, né? Centenas de vícios e na verdade somos todos iguais. A diferença é que ele é no álcool. Existem outros que são nas drogas, outros que são de medicamentos, são drogas lícitas, outros no sexo, outros no furto, roubam e assim por diante. Então, cada um traz o seu vício e a sua dificuldade. Então, o respeito ao alcoólatra é muito importante, porque ele tem que ser tratado com amor, com carinho. Isso eu aprendi no Al-Anon, que é uma parte do AA ligado para a família do alcoólatra. Tem também o Aladim, como a criança trata o seu pai alcoólatra, qual a maneira que ela deve ter para tratá-lo. Existe todo um mecanismo, né, para que a gente possa abordar esse assunto, desde a criança, o jovem, né? E a influência, nós vamos ver depois, dos espíritos sobre essa doença alcoolismo, que é outra questão muito interessante. Nós vamos ver algumas imagens, né, de como ocorre o processo obsessivo. Gente, uma das coisas que nós temos que fazer é evitar, tá certo? Dar o exemplo para as nossas crianças em relação ao álcool. Eu percebo que, infelizmente, a nossa sociedade, ela tem o álcool como uma coisa normal, saudável. E do ponto de vista médico, principalmente quando você entra numa visão mais profunda da medicina, por exemplo, na ortomolecular, ou mesmo estudando com maior profundidade a bioquímica do homem, cada gole de álcool lesa milhões de neurônios. Então, o álcool, ele é lesivo. O fígado não foi feito para metabolizar o álcool. Esses dias eu conversei com uma senhora que bebe e ela diz: doutor Márcio, mas o nosso corpo não tem necessidade de um alquinho de vez em quando? Eu digo, não. Se nós precisássemos, nosso próprio corpo produziria. Por exemplo, endorfina é um tipo, né, de substância que o nosso corpo produz. Então, tem pessoas que usam cocaína, que usam dolantina e essas substâncias. Por quê? Porque, na verdade, ela quer sentir um prazer maior do que aquela que o corpo dela produz. O que o nosso corpo precisa, ele produz. Nós não precisamos introduzir. Então, isso é desculpa que a gente inventa, não é? Ah, eu vi uma matéria sobre o vinho, que o vinho é maravilhoso para o coração e tal. Dentro do vinho tem uma substância chamada resveratrol, que é uma substância protetora cardíaca, indiscutível. Mas no suco de uva tem, de todas as frutas escuras tem o resveratrol. Então você não tem nada de tomar vinho para poder ser bom para o coração. Isso é marketing de empresas que querem vender vinho. Isso é conversa para poder dormir, porque na verdade a quantidade de resveratrol que tem em um copo de vinho é insignificante, perto do que você poderia tomar uma cápsula de resveratrol, por exemplo. Você não precisa beber para você ter essa substância que é saudável. O resto do vinho é álcool que vai matar os seus neurônios, vai lesar o seu fígado, vai lesar o seu estômago, vai lesar todo o seu tubo digestivo. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Ah, quer dizer que eu não posso beber socialmente?
Não, presta atenção. Quando você toma um copo de cerveja uma vez por semana, o seu corpo acaba conseguindo superar e metabolizar aquela droga que você está usando. Agora, todos os dias, todo final de semana, você repete a cena, ele não consegue e você acaba tendo lesão. Quando você pega o Harrison, que é considerado o pai da medicina, no estudo, quando eu estudei e quando você vai estudar, né, o Harrison, que é medicina interna, né, você vê que o Harrison fala que o indivíduo que toma todos os dias um cálice de vinho antes do almoço e antes do jantar, durante 10 anos é o suficiente para ele produzir uma cirrose hepática. Sabia disso? Não é nada saudável. E ele está produzindo uma cirrose hepática. Ah, meu avô fazia isso e viveu 100 anos, mas ele não tinha predisposição genética. Mas com certeza, se ele não lesou o corpo nessa encarnação, na próxima ele já vai nascer ou com cirrose ou faltando o último gole para chegar à cirrose. Tem gente que bebe a vida toda e não desenvolve cirrose. Outros bebem um pouquinho e já tem cirrose. Por quê? Porque ele já bebeu todas em vidas anteriores e agora só está faltando para completar o tanque, como diz o outro. Aí ele completa o tanque e ele já está com a cirrose pronta, não é? Eu atendi um jovem em Chapada dos Guimarães, com 10 anos, que nasceu com uma cirrose hepática, de etiologia a esclarecer. Ninguém sabia, não era hepatite C, não era hepatite B, não era nada, era idiopática. Sabe o que é idiopática? É um nome bonito que a medicina inventa para dizer que não sabe o que é, ou seja, é de origem desconhecida. E foi muito interessante porque eu fui visitar essa criança que estava com cirrose, toda edemaciada e tratando no Hospital Júlio Miller. E quando eu fui visitar essa criança, eu fiquei com muita pena e queria dar um auxílio para essa família. Então, quando eu fui visitá-la pessoalmente lá na sua casa, olha que interessante, eu perguntei, tem alguém mais na família que bebe? Ele disse, não, nós somos todos evangélicos, ninguém não bebe aqui, graças a Deus, ninguém bebe. Eu disse, nossa, interessante. Eu estava tentando descobrir se havia algum resquício de alguém que bebia. De repente, eu vi uma foto na parede e disse, quem é esse moço? Porque pela foto eu percebi que ele bebia, só para você ter uma ideia, porque a gente que é da área médica, bateu o olho e você já sabe. Aí ele diz, esse é o avô, é meu pai, esse é o avô dele, entendeu? E eu olhei, eu achei muito interessante, porque o olho dele era igualzinho do avô. E eu disse assim, escuta, e esse avô dele bebia? Era alcoólatra? Ele disse, não, ele era evangélico também, não bebia. Aí o esposo dela disse, não, bem, ele só virou evangélico 15 dias antes de morrer. Eu falei, como que ele morreu? Ele morreu com cirrose hepática, o fígado dele foi todo destruído pelo álcool. E eu olhei para o menino e percebi nitidamente a semelhança e o diagnóstico que eu fiz é que aquela criança de 10 anos era o avô reencarnado com cirrose hepática. A causa da cirrose dele, que os médicos não sabiam, eu descobri que, na verdade, era o vovô que tinha bebido todas e nasceu como neto cirrótico. Esse menino, aos 12 anos, foi a óbito, porque a cirrose destruiu totalmente o seu fígado e ele não conseguiu um transplante de fígado. Então, desencarnou em função do álcool que... Né? Aí você fala, Márcio, mas ele não lembrava nada, tadinho, inocente. Sim, mas ele tinha. Por que Deus ia dar uma cirrose para ele e outras crianças vivem bem sem cirrose, não é? Então, quem está bebendo hoje está plantando um pé de cirrose, se não for para essa encarnação, vai ser para a próxima. Isso quem acredita em reencarnação. Eu estou contando uma história que você pode não acreditar se você não quiser, não há problema. Mas é muito interessante, tem muito sentido e explica muito a justiça divina, né? Porque uns têm, outros não têm. Então, o álcool, ele provoca lesões não só nesse corpo, mas no perispírito, levando essa lesão para a próxima encarnação. Ou seja, quem planta hoje, colhe amanhã. Essa é a lei divina, lei de causa e efeito. Plantou, você vai colher. Eu fico triste, porque aqui em Cuiabá você vê inúmeras empresas falindo,
placa de vende-se, aluga-se para tudo quanto é canto, mas distribuidora de bebida e farmácia tem uma em cada esquina, não sei se você já reparou. E eu passo, está lotado de gente tomando bebida. Eu fico muito triste. Você fala, Márcio, então a Organização Mundial de Saúde preconiza que em torno de 15% da população mundial é alcoólatra. Mas o que a gente vê é tanta gente bebendo que parece que não é 15%, é 100%. Na verdade, 15 a 20% tem a doença alcoolismo. O restante bebe porque usa o álcool como mecanismo de fuga para afogar suas dores, suas mágoas, seus ressentimentos, né? Sua tristeza, sua depressão. Usa o álcool como um medicamento para aliviar a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia. Mal sabendo ele que ele está muitas vezes adquirindo um vício que vai levar esse vício para a próxima encarnação. Então ele vai nascer alcoólatra da próxima, porque nessa ele já começou o hábito da bebedeira. Olha que interessante, não é alcoólatra, mas bebe até não conseguir se libertar na próxima encarnação. Por isso que na área médica, na área da saúde, a gente questiona, porque quando nós estudamos, nós falamos, então, o alcoolismo é a doença genética? Existe um gene que você já nasce alcoólatra? Não, não tem. Nós temos pais alcoólatras cujos filhos não são alcoólatras. Olha que interessante. E são vários. Então, não é uma doença genética. A medicina não sabe explicar, só sabe dizer que quando você é alcoólatra, você já nasce alcoólatra, tá certo? Com essa doença. Então, talvez até no futuro eles vão descobrir alguma prova material de que o indivíduo já nasceu com aquela doença. Mas isso não significa que a doença é por causa da lesão no corpo. A doença é a lesão na alma, é o vício adquirido em vidas anteriores, né? Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado em buscar o álcool como mecanismo de fuga, como mecanismo de distração, né? De lazer. Porque tem tantos outros lazer mais saudáveis, por que nós temos que usar o álcool? Até dando mau exemplo para os nossos filhos, chegando em casa alcoolizado, chegando em casa num estado lamentável, né? E outra coisa, o álcool, gente, ele lesa todos os neurônios nossos de um modo geral. A sinapse neurológica se torna lenta, porque o álcool é depressor do sistema nervoso central e periférico. Então, com essa lesão, você vai ter retardo mental. O indivíduo que bebe, ele passa a se tornar um indivíduo com lesão mental, neurológica, tá certo? Ele passa a ter tremores de extremidade, ele tem as vasculite periférica, porque lesa todos os nervos da periferia, e por isso que o pé incha e ele não consegue ter uma circulação adequada, lesa os vasos sanguíneos. Enfim, o álcool, ele destrói o indivíduo. A alegria verdadeira não precisa de pinga, não precisa de cerveja, não precisa de álcool. Ajude-nos a combater esse vício que se alastra na humanidade. Eu diria que hoje 70%, você sabia que Cuiabá é campeã brasileira em consumo de cerveja? Supera até Rio de Janeiro, supera todas as cidades brasileiras em álcool. Ah, é porque aqui é muito quente, aí a gente tem que tomar quente, tomar água. Mas por que tem que tomar cerveja, tem que tomar refrigerante para engordar, tem que tomar... Por que isso? Que cultura é essa? Vamos mudar essa cultura, né? Toma chimarrão, vamos tomar tereré, que é muito melhor, mais saudável do que você ficar se encharcando no álcool, né? Então, essa cervejinha que parece uma coisa tão agradável e tão saudável, ela causa tantos problemas. Uma delas é a barriguinha, que você vai ficar com aquela barriguinha maravilhosa, porque cevada engorda, tá certo? Cevada engorda e você tem uma sensação de que não vai engordar, tá certo? Então é fundamental que você pense nisso. Gente, agora nós vamos ao vídeo sozinho, mostrando a influência dos espíritos naqueles que bebem. Olha que interessante esse vídeo. Vamos assisti-lo? Vamos lá.
amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa E vez. deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Gente, dentro desse assunto alcoolismo, nós vamos ouvir agora o Geraldo, que tem uma experiência nessa área, que vivenciou a questão do alcoolismo, né? E ele vai estar dando o seu depoimento aqui para nós. Geraldo, seja bem-vindo aqui, né, ao nosso programa. Geraldo está chegando aqui, né? Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Nós temos aqui, né, Geraldo, você, as pessoas que vão te ouvir nesse momento. Pois não, Geraldo, pode falar como que você vivenciou essa questão do alcoolismo, né? Quando foi? Conta para nós a sua história. Bom, primeiramente, Márcio, eu quero dizer que eu não tenho constrangimento nenhum de mostrar meu rosto, porque, na verdade, o que eu faço, as ações que eu faço, que eu pratico no dia a dia, é para ajudar aquelas pessoas que já fazem, ainda fazem a mesma coisa que eu fiz muito tempo atrás, tá? Então, a recuperação minha, eu comecei muito cedo, com 12 anos de idade, eu me afoguei num copo de cachaça, tá? Nunca esqueci disso, tá? Mas hoje eu estou livre disso, graças a Deus, porque eu recebi ajuda. E uma das coisas que eu recebi ajuda, Márcio, eu me lembro bem, a minha prima, a mãe de Ariel, que trabalha lá no Vantuílio de Freitas, a minha filha, Maria José, ela chegou na minha casa, eu estava embriagado e perguntou: você quer participar do Evangelho no Lar? Eu falei: eu quero. A partir daquele dia, eu nunca mais deixei de participar. Bacana. E eu mudei completamente a minha vida. E eu me lembro bem de famílias como a família Fontes, Hermes. Ele, quando iniciou o Vantuílio de Freitas,
Eles chegavam na minha casa, vamos para lá, Geraldo, tem um doutor muito bom lá, tá? Ele está com ideias positivas. Aí foi para lá que eu fui. Aí mudei completamente o rumo que eu tomava, né? Eu evitei lugares onde a gente consumia a bebida, e foi pegando mesmo na doutrina espírita. Eu sempre fui espírita desde criança, tá? Frequentei igreja evangélica, igreja católica, tá? Nunca eu tive preconceito nenhuma contra nenhuma religião. O AA, eu não fui ao AA, mas levei muita gente ao AA, tá? Certo. E a gente tem hoje muitos amigos que se absteram da bebida alcoólica porque a gente praticou esses atos. E hoje, Márcio, a gente trabalha num evento lá do Vantuil que chama-se Pão Fraterno Chico Xavier, a qual nós visitamos os albergues, tá? Onde tem alcoólatra, tem usuário de drogas, tá? E a gente tem uma convivência boa, vai levar o Evangelho de Jesus, tá? A gente está praticando isso, tá? Isso tem me dado força, porque eu já estou há mais de 20 anos, 23 anos, porque eu me lembro bem o dia que eu deixei a bebida alcoólica, no dia 17 de dezembro de 1966, a partir desse dia. Mas eu tive, como disse no começo, auxílio de pessoas, e eu não posso deixar de auxiliar outras pessoas também, porque senão eu seria egoísta demais, né? Muito bacana, né, gente? Veja só, quantos anos então, Geraldo? São 23 anos, vai ser 23 anos, dia 17 de dezembro. Gente, quem bebe e quem luta, né? Cada dia é uma vitória, não é isso? Cada dia é uma vitória. E uma coisa importante que a gente vê no Geraldo é ele sair do meio, porque você deixa o álcool, mas você continua saindo com os amigos, indo no bar, fica difícil de resistir, né, Geraldo? É muito então, difícil. O Geraldo entrou num trabalho social, ele se envolveu com a caridade, ele começou a fazer um trabalho de auxílio. Você vê, ele tem um trabalho que chama Pão Fraterno, que é levar o pão, o leite, né, para doentes, para alcoólatras, para dependentes químicos, então, nos albergues. Então, isso te dá, né, Geraldo, essa força para que você continue, né, sem o álcool. E você acha que em termos de prazer de vida, Geraldo, você hoje é um homem mais feliz ou quando você bebia você era mais feliz? Eu não tenho dúvida nenhuma, Márcio. Eu sou feliz. Eu sempre digo, pergunta para mim assim, como está você? Estou mas 100% bem, graças a Deus. Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. E eu sigo os passos de Jesus. Bacana, né, dentro Geraldo? de uma filosofia religiosa, que é a doutrina espírita. Eu não tenho como duvidar o auxílio que eu recebi da espiritualidade na minha recuperação, tá? Então, gente, o sacrifício, né, Geraldo, vale a pena porque você consegue se sentir muito mais feliz e você consegue perceber que você se libertou, porque o álcool, como qualquer outro vício, ele escraviza você. Você é um escravo do álcool, né? Então, você pode ser considerada um homem alforriado, né? Mas nós sabemos, né, Geraldo, que o álcool, se você voltar a beber, você cai tudo de novo e perde todo esse tempo, porque você pode ter a recaída famosa, né? Então, estar sempre vigiando. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Não é isso, Geraldo? O tempo todo vigiando, não é isso? É o que a gente faz todos os dias, gente. Andar com os passos de Jesus, tá? Jesus é nosso guia, é nosso caminho, a nossa verdade, é a nossa vida. Ele é a luz do mundo. Que anda no caminho com ele não anda nas trevas. É o que eu tenho feito. Bacana, Geraldo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Jesus nos abençoe, continue firme, tá certo, Geraldo? E eu estarei aqui, Márcio, trabalhando. sempre que for preciso para auxiliar alguém a fazer essa recuperação, tá? Bacana, vai com Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, vimos aí o depoimento do Geraldo, né? Como é interessante, você vê como é importante você se vincular a um trabalho do bem, você buscar outras fontes de prazer. Muito
muitos trabalhadores, alunos da escola espírita e convidados prestigiaram o sorteio. Afinal, entrar o ano de carro zero é o sonho de muita gente. Antes do sorteio, o público recebeu tratamento espiritual. Em seguida, foram apresentadas várias músicas do Coral da Alegria Cristã. O cantor e compositor Roberto Lucialdo, apoiador da campanha, presenteou a plateia com 2 músicas, uma espírita e a outra bem cuiabana. Mas o ponto alto da noite foi no momento em que o presidente das Obras Sociais Vantuil de Freitas, Márcio Monteiro, convidou uma menina da plateia para fazer o sorteio do Onix Joy 0 km 1.0 modelo 2019. A transmissão foi ao vivo pelo Facebook. Sem dúvida alguma, a pessoa mais feliz da noite era Luzia Ferreira, do município de Vera, que celebrou do outro lado da linha o resultado do sorteio do carro. Ela ganhou um presentão de final de ano. A direção do Vantuil de Freitas não agradece só a Luzia ou a trabalhadora Cecília que vendeu o bilhete, e sim a todos os amigos e parceiros que acreditam na instituição e por isso ajudaram, comprando ou vendendo a rifa. O mais importante é que a obra do Cristo continue de pé. Gratidão e até nosso próximo sorteio. Alves. E a gente colabora nunca pensando que essa bênção vem dessa forma tão gratificante. Me sinto uma pessoa com mais compromisso de ajudar ainda mais essas crianças que estudam aí na escola, que vai até o 9º ano, daqueles outros irmãos que estão lá no lar, que é livrado muitas vezes do suicídio, né? E a gratificação chega na hora certa. E estou irradiando felicidade. Temos o prazer de ter conosco hoje Mariane Gil, cantando uma música belíssima, Aos Pés do Monte. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Estamos finalizando o nosso programa e queremos convidar a senhora ou o senhor que está nos assistindo a fluidificarmos as nossas águas. Você coloca a sua água aí para ser fluidificada e nós vamos fluidificar essa aqui. Então, vamos nesse instante fecharmos nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Estamos finalizando o nosso programa, onde nós queremos agradecer pela sua audiência e dizer que na semana que vem estaremos aqui novamente, onde contamos com a tua participação. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Todo trabalho é bem-vindo, pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo, pras mãos que não se cansam.